pessoas lindas! Como vocês estão nessa segunda-feira maravilhosa, em que o céu brilha com um ar assim um pouco mais tímido, porque estamos no outono, e as cores do outono são um pouco mais introspectivas para chegarmos então na introspecção do inverno daqui a pouco, né? Lindo de qualquer forma, porque todas as fases todas as fases da vida são lindas, né? Não é só o verão que a gente tá seminu andando pela rua que tem mérito, né? As fases mais introspectivas são bonitas também e o outono é lindo. Eu, pessoalmente, amo o outono. Bom, pessoas lindas, para quem não me conhece, meu nome é Júlia de Camargo. Eu sou consultora de desenvolvimento humano, sou oraculista, sou professora universitária e vou falar hoje sobre a carta regente da semana, carta que é um arcano, né, um arcano maior do tarô de Marsella, com o qual eu trabalho, e é também um arquétipo, falando agora em termos psicanalíticos, né? Um arquétipo porque é um perfil comportamental e emocional que vai estar regendo essa semana, ou seja, basicamente é isso. Eu vou falar com mais profundidade sobre o perfil comportamental e emocional que vai estar nos regendo essa semana. A semana energética começa, isso já seguindo os preceitos da Cabala, né? Ela começa na sexta-feira, ou seja, começou na última sexta-feira, 6 horas da tarde, e vai até a próxima sexta-feira, 6 horas da tarde. Então, para quem não sabe, eu já coloquei a versão reduzida dessa carta, que eu vou explicar hoje aqui. Tem a versão rápida de 1 minuto lá no meu YouTube. E hoje eu vou falar um pouco mais, com maior profundidade sobre essa carta, tá? Para quem quiser entender melhor o que está acontecendo essa semana, né? Bom, a carta que saiu pra gente na posição invertida, e dentro da minha abordagem de oráculo, de tarô, quando sai uma carta invertida, né, a gente tá trabalhando com o aspecto sombra mais presente, né? Todos nós temos uma natureza dual. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal, né? Ninguém é totalmente luz e ninguém é totalmente sombra. Então, a sombra vai falar, na verdade, dos nossos aspectos mais difíceis, né? Daquele lado que não é exatamente muito bonitinho, que a gente não gosta muito de mostrar, ok? A carta que saiu pra gente essa semana numa posição invertida foi a temperança, ok? É o arcano maior 14, tá? E a temperança, ela fala, e é uma carta que pra mim conversa muito com o período astrológico que a gente está passando, porque essa semana a gente tem uma super lua cheia, né? Amanhã. A gente tem várias ressacas acontecendo aí ao longo do nosso litoral, né? A mar, porque eu acho o mar é totalmente feminino, tinha que se chamar Amar, né? A mar está super intensa, né? E revoltosa e irritadiça esses dias, e muitas mulheres e pessoas estão, né? Porque nós somos 60% água, né? Então nós também temos as nossas marés internas. E em toda lua cheia existe um transbordamento, né? Das nossas marés internas. E esse transbordamento ele pode ser positivo, ele pode caminhar para um nível de potencialização de energia, né? Especialmente energia criativa e sexual, que é o que acontece mais durante as luas cheias. Ou pode potencializar o aspecto negativo dessa energia, o aspecto sombra, que é a irritabilidade, a falta de paciência, não aceitar o tempo das coisas, né? Porque a lua, ela é exatamente isso. A lua, ela rege todos os ciclos da Terra, na verdade, né?
E a gente entender a influência da Lua sobre a natureza e sobre nós, que somos também parte da natureza, significa a gente ter um entendimento do tempo, de maturação das coisas, de amadurecimento das coisas, né? A gente vive numa sociedade muito desconectada da natureza e muito desconectada do tempo de maturação das coisas. Então, a gente quer tudo para ontem, né? No ritmo da internet 5G. E a vida não é assim, né? Se fosse assim, a gente ia viver, sei lá, o tempo de uma formiguinha. Nós vivemos o tempo que nós vivemos porque existe um processo na construção de uma vida que exige tempo, né? É que nem você colocar uma sementinha de macieira e você ficar berrando, cresce, cresce. Não vai adiantar, ela vai ter o tempo dela de crescer. Mas às vezes a gente acha que as coisas são assim, só porque a gente quer, né? As coisas vão ser do tempo que a gente quer. Não é assim, não é assim. Essa não é a lógica da vida. Essa não é a lógica da natureza. A natureza, ela pede tempo para que as coisas se desenvolvam, tá? E com a temperança invertida, como saiu, toda essa falta de paciência, essa desconexão com o fluxo das coisas, ela tá muito presente. Oi, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Ela tá muito presente, tá? Bem aspectada, na posição normal dela, a temperança fala exatamente desse entendimento do fluxo das coisas. O cabelo é por causa do Vênus em Sagita? Não sei. O meu cabelo é porque eu me chateei de ficar tendo que reprimir o meu cabelo. Meu cabelo é assim que eu tenho ascendente em Leão, então aqui está a Juba, né? Então, eis aqui a Juba. Mas aqui voltando pra carta. Essa carta, a temperança, quando ela tá bem aspectada, ela fala do depurar das emoções, né? Aqui a gente vê dois cálices, na verdade não são dois cálices, mas são dois recipientes que guardam água, né? Então, tá muito conectado ao naipe de copas, que é o naipe conectado com as nossas emoções, né? Então, a temperança, ela fala da gente saber lidar com os nossos conflitos internos, né? Da gente trabalhar esses conflitos internos, da gente se entender, da gente equilibrar os nossos extremos, né? E da gente achar pontes, criar pontes com aquilo que é diferente, né? Especialmente no que tange aos nossos relacionamentos, porque uma coisa muito curiosa que acontece, ainda mais nesse período de lua cheia, né, em que eu falei, tem esse transbordamento das emoções e tem um transbordamento também das crises que estavam tentando ser abafadas, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos, né, ou mesmo interpessoais ali no seu relacionamento com outra pessoa. Às vezes tem um problema ali que ficou sondando o casal e não foi dito e chegou na lua cheia, ele tende a eclodir, né? Não é uma coisa que você consiga esconder mais, porque é isso, na lua cheia todas as sombras foram reveladas, né? Então, existe um revelar das sombras internas e das sombras nos seus relacionamentos também, né? Então, se tem um problema ali que você tentou dar uma camuflada, ele vai vir à tona e é para que isso aconteça, porque é assim que a gente cresce e é assim que a gente passa para uma próxima fase, né? Enquanto você não enfrenta os problemas e os desconfortos e as sombras, as coisas não evoluem, não passam para a próxima fase. E a gente tem a cada 28 dias um ciclo lunar nos lembrando que a vida é feita de fases e é feita de um olhar constante para as nossas sombras, um alinhamento tanto com relação a nós mesmos quanto com relação aos outros, né?
Então esse é o convite da lua cheia, né? Com a temperança, então, bem aspectada, e novamente, né, gente, para quem é novo aqui, é uma coisa que eu falo constantemente, no veneno está o antídoto, né? Então, quando uma carta sai mal aspectada, a gente não tem que ficar desesperado, a gente tem que entender que a sugestão para o aspecto sombra da semana é que você haja na forma da carta bem aspectada, ou seja, se essa semana tem uma tendência maior de enxergar ruptura, né? Aqui na carta bem aspectada, ela está querendo criar uma ponte uma ponte emocional entre vasos que são diferentes, né? São dois recipientes diferentes, ou seja, pessoas diferentes, né? Quando você está num relacionamento, depois que passa aquela fase inicial de projeção, que na verdade você se apaixona por você mesmo, você se vê espelhado no outro, né? Depois que a gente começa a cair na real e viver a realidade de um relacionamento, a gente fala, opa, peraí, não, isso é uma outra pessoa. E ela é diferente de mim. Às vezes ela tem um ritmo diferente, às vezes ela tem valores diferentes, às vezes ela tem desejos diferentes, né? E num primeiro momento a gente não enxerga muito isso porque a gente está se vendo refletido no outro, né? Depois dessa fase inicial de enamoramento máximo, que a gente percebe que o outro é um outro, a gente tem que começar, se a gente quiser que aquela relação vingue, a gente tem que começar a achar pontes, né, com aquilo que é diferente. Não, peraí, onde são os nossos pontos de contato? Onde é que a gente dá liga, né? E é isso que a temperança bem aspectada fala. Porém, quando ela tá, como saiu essa semana, ela tende, ao invés de criar pontes, ela tende a criar rupturas, né? Fala assim, não, o outro é diferente, não tem como eu viver com o outro porque o outro é diferente. Na verdade, a gente, pensando em termos psicanalíticos, a gente só está sendo narcísico, ou seja, a gente só está falando, eu só consigo ter uma relação com quem é igual a mim, ou seja, então tem uma relação só com você mesmo, né? Não espere ter uma relação com uma outra pessoa, porque ter uma relação com uma outra pessoa quer dizer que você está se abrindo para algo que é diferente de você, necessariamente, né? E quando a gente age dessa forma mal aspectada, de sombra, né, em que a gente fica achando ponto de ruptura ao invés de achar ponto de conexão, né, a tendência é que essa água dos vasos caia na nossa cara, né? Ou seja, a tendência é que ao achar pontos de ruptura, ao invés de achar pontos de conexão, a tendência é que a gente tome uma bela chapuletada da vida, né? Porque a vida, ela fala, para ela funcionar bem, né? Para que as engrenagens da vida funcionem de uma forma bacana, de uma forma equilibrada, a gente precisa criar conexões, né? É assim que uma máquina funciona bem. Se a gente pensar num carro, pensar na carroça, se a gente pensar em qualquer coisa, né? Num elevador, as roldanas ali, elas precisam estar conectadas, né? Para funcionarem, para se articularem, né? Quando a gente começa a achar e privilegiar uma visão de pontos de ruptura, ou seja, esgarçar essas roldanas de funcionamento, a gente está condenando aquele sistema ao colapso, né? Então, essa semana, prestem muita atenção ao tipo de pensamento que vocês estão cultivando, né? A respeito da sua situação de vida, né? Esse é um momento para a gente resistir à tentação de criar ruptura, né? Esse é um momento para a gente resistir à tendência de ser impulsivo, de ser irritadiço, de ser raivoso, né? Porque tudo isso é o oposto, assim, o aspecto sombrio
da temperança, em termos de imagens, é enfiar os pés pelas mãos, é botar os instintos acima da cabeça, né? E de uma cabeça equilibrada, de uma cabeça que está sabendo priorizar aspectos mais elevados, né? Aspectos morais e de valores mais elevados, né? Porque também para nós criarmos uma vida de equilíbrio, que é outra coisa que essa carta fala, nós precisamos saber ter um cerceamento dos nossos impulsos, né? Então, e um afloramento dos nossos valores que são mais elevados, né? Benevolência, perdão, tranquilidade, entendimento das coisas, entendimento do ciclo das coisas, né? Então, essa semana é uma semana que a gente vai ser convidado, né, gente? A gente vai ser convidado a lidar com os nossos instintos mais impulsivos, mais primitivos e mais destrutivos mesmo, né? Porque são instintos de ruptura, né? Como essa carta mostra. E termos a maturidade de entender que se a gente quer criar uma jornada positiva para a nossa vida, a gente tem que agir com mais equilíbrio, né? Com mais tranquilidade, com entendimento das fases das coisas, E existem muitas fases naturais que nos influenciam como comunidade, como sociedade, como indivíduos, né? Então, nós temos as luas, os ciclos lunares que influenciam a todos, mas especialmente as fêmeas, né? E nós temos também as estações do ano, que também nos influenciam. Isso vai ser um outro vídeo que eu vou fazer, vou ver se eu faço um vídeo curtinho para falar sobre isso, ok? Porque também os ciclos da natureza influenciam a gente. E influenciam como a gente se relaciona um com os outros. Seria um absurdo muito, muito intenso a gente achar que toda a natureza é impactada pelos ciclos e nós não. Então, nós também somos, né? E agora, nesse período de outono, a gente começa um processo de amadurecimento e aprofundamento nas nossas questões, tá? A gente fica menos relacional com o outro e mais relacional com nós mesmos. Isso pode vir a criar crises, se a gente não entender que isso é parte de um processo de homeostase, de equilíbrio normal da natureza. Isso faz parte, tá? As relações, elas flutuam, nós flutuamos também, né? Nós somos 60% água, então faz parte, ok? Bom, pessoas, é isso. Vou ficando por aqui. Quem quiser agendar uma consulta comigo, tem aí no link da bio o meu site. Vocês podem agendar diretamente no site, tá? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Qualquer dúvida também sobre essa live, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Eu adoro trocar, eu amo trocar, ok? Deixa eu ver aqui. Daniel, o signo do meu companheiro é touro. Então, eu sou sagitário com taurino, que é uma coisa meio fora do comum, mas nesse momento sei de alguns casos de casais que estão surgindo assim, ok? É isso, pessoas lindas. Espero vocês na próxima segunda. Uma excelente semana. Tenham paciência, tenham tranquilidade. Tomem maracujina para segurar a onda se for necessário, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.